Um bom dia a todos. Como eu disse aí, um muito obrigado. Agradeço aí aos colegas consultores técnicos das diversas regiões do país aí que convidaram aí diversos clientes. Isso é muito bacana, a gente poder juntos superarmos esse momento de muita dificuldade que estamos vivendo aí, né? Então, a gente tem que estar trabalhando sempre em conjunto, nós, os clientes, né? Isso é muito bacana. A ideia de hoje, ela é um pouco diferente. A pedido de diversos colegas, ela será um pouco mais prática. Então, se vocês, acredito que estejam vendo muito bem aí na tela, nós estamos com o Isoplan aberto e vamos falar algumas coisas importantes. Nós estamos com uma câmera filmando o calibrador e o elemento a ser calibrado. É importante que vocês saibam, pessoal, só para curiosidade de vocês. Apesar do manômetro estar aqui na frente, é o transmissor de pressão que nós vamos calibrar, tá? Que o transmissor de pressão, a gente vai ver o retorno em corrente. E o manômetro vai ser legal porque nós vamos ver o ponteiro balançando. Mas no caso da calibração, nós vamos ver o 4/20 no elemento a ser calibrado. Então, a nossa atividade aqui hoje, a nossa ação será calibrar um transmissor de pressão de maneira automática. As coisas que eu tenho que fazer utilizando o Isoplan é fazer determinados cadastros, realizar determinados cadastros. Aqui agora, o mais importante é eu mostrar que eu tenho que cadastrar o PECOM, né? Eu tenho que cadastrar o calibrador que eu vou utilizar. Então, se vocês observarem lá na nossa imagem aqui da outra câmera, este é o calibrador, um PECOM, de linguajar bem prático. O PECOM é o PC507, com a bombinha incorporada, no caso a bomba pneumática, no caso o compressor incorporado, com configurador Hart, com datalogger, com uma série de recursos da metrologia avançada. Tá? Então, nós precisamos cadastrar ele no software, né? Então, uma vez que eu tenho o meu padrão, e aqui eu vou procurar ele aqui agora, né? É o 365-0517. Uma dúvida que alguns colegas têm é na questão de importar o dado do certificado. Isso nós já ensinamos num outro webinar, gravamos um vídeo e deixamos no nosso canal de YouTube, mas é interessante só relembrar vocês, de uma maneira muito prática, que importar o certificado, e essa, pessoal, é uma vantagem competitiva muito interessante de você, cliente, enviar os seus padrões para a Precis. Não é obrigatório mandar para a Precis, mas se você tem o padrão e tem o Isoplan, é uma vantagem competitiva muito grande, porque tempo de digitação. Lembrando aos senhores que o Isoplan ele vai fazer o quê? O cálculo de incerteza combinado entre o padrão que eu estou utilizando e as medidas do instrumento que eu estou realizando. Eu vou sair agora, cadastrei o padrão, né? Então, agora, olha que coisa interessante. Eu tenho que cadastrar. Eu vou só passar rápido aqui para lembrar vocês, que acho que é importante. Relembrar isso que foi alvo do nosso último webinar. Colocar o logotipo da empresa, o nome da sua empresa, habilitar a questão de fotos. Vocês vão ver que interessante. Eu habilitei a foto aqui e eu posso habilitar até a foto do instrumento. Lembrando que foto do instrumento é a foto do instrumento na minha mão, na bancada. Foto do tag é a foto do instrumento montado lá no posto de trabalho. Por que eu gosto de relembrar isso? Porque alguns colegas me contam que tinha uma foto de um transmissor da marca X, quando passou 3, 4 dias, o plantão acabou trocando e a foto lá do tag era outro transmissor. O turno acabou trocando o transmissor e quando ele pegou para calibrar, acabou que ninguém documentou e ele, pela foto, confrontou isso. Então é legal habilitar a foto. Eu habilitei a foto e vocês vão ver que resultado interessante que vai dar depois. Questão também de número de assinaturas. O mesmo usuário pode assinar 2 vezes, o mesmo usuário não pode assinar 2 vezes, assinatura digitalizada e outros detalhes, o que eu quero que apareça no certificado, que após o start da calibração eu me comprometo de voltar nessa tela.
ok? São configurações. Bom, cadastrei o padrão. Agora eu preciso cadastrar o tag. Observem que tem procedimentos, setores, instrumentos. Mas na tela de tag eu tenho acesso a tudo isso. Então eu costumo comentar com os usuários. Olha, uma vez que você cadastrou os usuários, cadastrou os padrões, na tela de tag você consegue fazer o resto tudo. Então vamos lá. Eu cadastrei um tag aqui chamado Tag Webinar, para a gente poder acompanhar ele do começo ao fim do nosso evento aqui hoje. Então esse Tag Webinar, observe que eu vou fazer calibração, eu não vou fazer verificação. Aí alguém pode perguntar, qual é a diferença entre calibração e verificação, Nil? Calibração, existem pontos de calibração, critério de aceitação, uma estratégia. Olha que a mágica que vai acontecer. Quando eu mudo para verificação, eu não tenho mais pontos de calibração. Eu não vou ter mais cálculo de incerteza. Eu vou ter o que eu quero verificar. Verificar a limpeza, verificar a pintura, verificar o vidro. Então, ele vai me gerar um relatório, uma folha de coleta de dados, aonde eu vou conseguir fazer um check, ok ou não ok. Isto é verificação. No nosso caso aqui, não é verificação, é calibração. Então, eu tenho um tag, eu tenho um setor. E observe, na questão do setor, eu posso sempre, olha que interessante, as pessoas muitas vezes perguntam, Milton, eu posso cadastrar um setor, dentro desse setor colocar uma máquina, dentro da máquina colocar um painel? Pode sim. Quando você abre aqui o cadastro de setor, você pode ter lá o ETE, dentro do ETE a apresentação, dentro da apresentação a máquina 1, dentro da máquina 1 um painel, como se fosse uma árvore. Então vai ficar muito fácil do cliente localizar aonde está o instrumento de frente para o isoplano. Ok? Tá indo bem? Deixa eu abrir a tela para todos aparecerem aqui. Estou vendo todo mundo. Todo mundo faz um joinha. Está indo tranquilo, a velocidade com que eu estou falando. As telas estão conseguindo enxergar direitinho. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Ou já estão fazendo essas perguntas via chat? Milton, Levi, tudo bem? Oi, Levi, tudo bem? Olha só, eu vi que você está comunicando com o PECOM aí via um cabo de rede, tá? Isto. Você está configurando o padrão aí, colocando os dados do padrão, carregando os dados da licença. E como é que a gente faz essa configuração do equipamento para trabalhar com ele em rede? Estava esperando alguém perguntar. Acabou de ganhar um ponto aí. Depois manda um e-mail para o Oswaldo e fala, ó, o Nilton falou que vai me mandar um brinde aí depois aí. Vou te mandar um plus aí, tá? Parabéns pela pergunta. Muito bacana a sua pergunta. Vamos responder a sua pergunta, Levi. PECOM. Olha o endereço IP que ele está. E agora, olha o que eu vou te mostrar. No calibrador, sua pergunta foi bem procedente. No calibrador, em configurações, eu tenho a questão de rede. E observe que esse 192.168.31.52, olha aqui ele aqui. Então, pessoal, vai a primeiro comentário que eu estava aguardando alguém fazer. Pessoal, para fazer essa implementação em rede, precisamos do apoio do time de TI. Sem o pessoal de TI, nós não conseguimos fazer a metrologia avançada, a metrologia 4.0 dentro da sua unidade industrial. Por quê? Porque ele vai ter que liberar IP, ele vai ter que pegar o MAC address do calibrador, ele vai ter que liberar o servidor, se o software vai estar virtualizado, se vai estar em cliente servidor. Para vocês. Pensem assim, nós não estamos calibrando aqui um transmissor de pressão, então é um transmissor de pressão que tem a questão lá de 0 a 150 PSI, teste, que eu vou calibrar. Olha para você ver então. Se é um transmissor de pressão, se é um transmissor, tudo aquilo que tem retorno, lembre-se sempre disso agora para essa tela. Tudo aquilo que tem retorno, então um transmissor de pressão, eu vou gerar pressão. No caso aqui vai ser um calibrador preciso, um calibrador, que vai gerar de 0 a 150 e vai ser o calibrador que vai ler o 4 a 20 mA. Ok? Para que eu pudesse, na mão aqui, validar
e verificar se realmente o cálculo está sendo adequado. E eu queria saber, o que você me disse, ele te dá uma incerteza combinada. Sua pergunta é 10. Eu vou te mostrar isso agora e quando a gente acabar a calibração eu volto. Mas olha, rapidamente, olha só para você ver. Ó. Resultados de calibração. Vou lá no tag. Tô fazendo essa busca para você, ok? Aí ele vai me mostrar as calibrações que foram realizadas aí no último período. Aí eu vou selecionar, olha o tag webinar que eu fiz bastante calibrações aí ontem, né? Eu vou selecionar esta calibração aqui. E olha aqui a mágica. Relatório, padrão geral resumido e a planilha de validação de incertezas. Então agora quando eu der um visualizar a impressão, ele vai me mostrar exatamente isso que você está pedindo, Cláudio. Cada ponto medido, olha que legal. Cada ponto medido e a componente, ó, incerteza tipo A do padrão, incerteza do instrumento, a contribuição dela, o coeficiente de sensibilidade. Se agora eu fizer um download para o calibrador e criar essa calibração tag webinar lá no calibrador, se eu for lá no calibrador agora e pedir a questão de tarefas, explorar tarefa, olha o tag webinar apareceu aqui, ó. Seleciono aqui o tag, que eu fiz o download. Agora eu vou selecionar, olha, eu tenho que fazer uma análise. É essa tarefa aqui que eu criei, é esse tag, é essa range, é essa faixa? Ok. Vou iniciar. Tem uma mensagem, olha, a mensagem que eu criei de webinar. A temperatura, a questão da umidade. Vou iniciar a calibração. Provavelmente vocês escutarão o som, porque aqui atrás está a bancada executando a calibração, né? Então, ligou o compressor. Observe que está em verde. Vai ligar aqui a questão de na hora que estabilizar, ó, ligou o cronômetro, tem que ficar estável durante alguns segundos, quanto que era o ponto, quanto que era o esperado, quanto que foi obtido e o erro. Então, pessoal, isso aqui é muito legal e muito prático, que a metrologia 4.0, a transformação digital, ela está me levando informações que estavam antes no meu computador, agora isso está lá no calibrador. Eu estou vendo isso lá no campo no decorrer da calibração. E isso eu vou ganhando tempo. Eu vou deixar aqui ele calibrando mais 1 ponto, 2 pontos, para vocês verem como a coisa está funcionando, e a gente volta para explicar mais algumas coisas no Isoplan enquanto isso. Tá para o calibrador só para vocês acompanharem. Ó. Ele está preenchendo o gráfico, e está preenchendo a tabela. Então, esse trabalho, pensem comigo, né? Era aquele trabalho manual que eu tinha que ficar anotando quanto que está no padrão e anotando quanto que está no elemento a ser calibrado. Depois eu trazia essa folha de dados brutos, a folha de coleta de dados, da download manual, né? Para poder digitar isso no Isoplan. Fazendo essa comunicação via cabo USB, via cabo de rede ou via Wi-Fi, eu ganho essa economia de tempo, pessoal. Eu tenho produtividade. Vale a pena envolver TI e buscar essa possibilidade de fazer uma dessas opções de comunicação, ok? Quando ele acabar aqui o ponto, ó, faltam 2 pontos. Terminou lá a calibração. Gerou todos os pontos, né? Fez todo o processo de calibração lá. Ele aqui sem número de certificado, né? Então eu calibrei ele. Qual foi a estratégia que eu utilizei? Os pontos, a calibração corrigida, a leitura, os erros calculados. Olha que bacana, o gráfico da calibração, os limites de tolerância, padrão. Então, agora eu vou adicionar o padrão. Eu poderia fazer isso de forma automática ou vir aqui agora e falar, olha, o padrão a ser utilizado para a parte de pressão, eu vou adicionar aqui pressão. Adiciona padrão, PCOM, escala de pressão. Vou aqui na parte de miliampere, 4 a 20, adiciono o padrão na escala de 4 a 20. Ele me trouxe as incertezas aqui, né? PCOM, trouxe as incertezas. Vou salvar, adicionou o PCOM, tá? Adicionou. Então tem 2 opções. Nós temos clientes que gostam de fazer
adição automática e nós temos clientes que gostam de fazer adição manual depois, tá? Laudo por estratégia. Eu coloquei laudo automático, então por isso que não está deixando eu preencher. Mas está me mostrando qual é o meu critério de aceitação e o que foi encontrado na preliminar e na final. Tá? Observações que eu quero que tenha, né? Outras informações aqui interessantes. Aonde eu calibrei isso? No laboratório. A temperatura, a umidade. Quanto tempo eu gastei para fazer essa calibração? 1 hora. Né? Qual é o lado? Eu quero adicionar mais algum comentário? Ah, teste feito online. Então, essa informação que eu estou escrevendo aqui vai aparecer no certificado. E assim eu estou caminhando para finalizar. Vou assinar, vou colocar a minha senha. Assinei. Como o mesmo usuário, no caso aqui da minha configuração, permite eu assinar 2 vezes, eu vou assinar a segunda vez. E aí ele vai gerar o número de certificado. Já deu um pop-up da avaliação de Schumacher. Olha lá, laudo C aprovado conforme, ele está com várias calibrações boas. Esse é um tag típico que eu poderia alterar a frequência de calibração. Ok? Vai gerar o número de certificado. Gerou o número do certificado. E agora eu poderia visualizar esse certificado. Documentos que eu utilizei, procedimentos, dado da preliminar, dados da final, o desenho, a hora que eu assinei, o nível que eu sou, meu nome, o desenho da minha assinatura, os padrões utilizados. Observe que foi o mesmo PECOM, mas com 2 certificados diferentes. Um da parte de pressão e um da parte de corrente. Levi, olha o que eu vou fazer, Levi. Você vai ganhar o bônus aí, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela do VNC e você vai ter ali, ó, só um minutinho, controle remoto, passar o controle remoto para Levi. Acima do número e gera 0. Enter. Obrigado, Levi. Você que fez o comando do PECOM à distância. Isso, pessoal, vai ficar para o próximo seminário, o próximo webinar, trabalho remoto, atuação distante. O próximo webinar terá esta função. Vocês vão mexer nos equipamentos, vocês vão mexer no Isoplan. Não vai ser eu. Aí cada um com as suas dúvidas vai entrar no Isoplan, a gente vai fazer essa interação quando a gente confirmar isso. Pessoal, muito obrigado. Esta foi a ideia. Vocês estão todos de parabéns. Espero que tenha sido útil. Valeu mesmo. Obrigado. Ok. Obrigado, Nilton.